Bom dia, discípulos de Jesus! Preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando aqui no Google Meet e nós já daremos início ao nosso estudo de hoje. Deixa eu só colocar o fone que fica melhor. Bom dia, discípulos de Jesus! Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Eu. Por favor, irmã. Pai querido, nosso Deus, está nos céus. Agora reunidos estamos em Teu nome para estudar a Tua palavra. Tu fala conosco através da Tua palavra, Pai. E que o Espírito Santo venha ensinar a nós a entender e compreender a Tua palavra. Amém, Pai. Pai querido, nosso Deus, usa a Daiane conforme o Teu querer, Amém. a Tua vontade. Usa nós, Pai, e ensina nós a amar as outras pessoas, perdoar e falar a nova do Evangelho para as pessoas, Pai. Amém, Senhor. Pai querido, nosso Deus, obrigado por mais um dia estar reunido em Teu nome. Amém. Agora esteja conosco nesse estudo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No estudo de ontem, nós vimos que os apóstolos, por causa da inveja daqueles líderes religiosos, que eles foram levados para a prisão, mas que durante a noite Deus enviou um anjo para libertar. E depois de libertá-los, depois que eles já estavam fora da prisão, antes mesmo de clarear o dia, a Bíblia fala que aquele anjo mandou aqueles apóstolos pregar no templo as palavras desta vida. E o templo era o lugar mais público que existia naquela época, mas foi lá que o anjo do Senhor mandou que eles pregassem. E o mais impressionante desse relato é que aqueles apóstolos foram. Eles obedeceram à ordem do anjo, mesmo depois de tudo que tinha acontecido com eles, porque eles sabiam que era aquilo que Jesus tinha pedido para eles fazer. Os apóstolos foram libertos de forma sobrenatural, para que eles pudessem continuar pregando o evangelho e também para mostrar para aqueles líderes que eles não estavam lutando contra pessoas, mas eles estavam lutando contra o próprio Deus. E hoje eu quero convidar vocês para nós estudarmos a continuação desse relato, que está em Atos capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 23 até o versículo 33. Atos, capítulo 5, versículo 23 até o versículo 33. Diz o seguinte. Eu vou começar do versículo 22 só para a gente entender. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos.
nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. No versículo 23, nós vemos alguém vindo, versículo 24, nós vemos alguém vindo comunicar aos membros daquela assembleia que os apóstolos que eles haviam prendido, estavam pregando lá no templo. E que quando aqueles homens, quando aqueles membros ali que estavam reunidos, aqueles membros do Sinédrio, ouviram isso, que eles enviaram imediatamente o capitão e os guardas até o templo para trazerem aqueles apóstolos de volta. E o relato diz que aqueles apóstolos foram trazidos sem violência. Não foi preciso nenhuma violência para convencer os apóstolos a virem, porque eles não se opuseram a esta ordem. Os apóstolos, nesse momento, após pregarem no templo, eles deram um exemplo de submissão sem resistência, mesmo tendo ao seu favor ali aquele sentimento popular que facilmente poderia dar origem a um tumulto, porque o relato bíblico fala que aqueles homens, o capitão e aqueles guardas, que eles estavam com medo até de serem apedrejados, porque todas aquelas pessoas estavam apoiando os apóstolos, os milagres que haviam sido operados. E aquela ideia de vida em comum ajudaram a conquistar o apoio popular, aquela fé. Mas aqueles apóstolos, seguiram o exemplo do mestre na atitude de não resistir. Assim como Jesus, quando foi preso, Jesus não resistiu. E agora aqueles apóstolos também não resistiram. Eles não se opuseram à ordem de voltar para o Sinédrio. Eles foram. E isso foi proposital. Sabe por que foi proposital? Assim como Jesus, aqueles apóstolos, ao se apresentarem pacificamente diante do Sinédrio, eles tiveram uma melhor oportunidade para proclamar o evangelho àqueles ouvintes que de outro modo eles jamais escutariam. Aquelas pessoas aqueles líderes religiosos que estavam ali, mesmo que eles fossem contrários ao que estavam sendo pregados, eles tiveram a oportunidade de ouvir e de decidir se eles creriam, se eles iriam crer ou se não iriam crer. Então aqueles apóstolos viram ali uma oportunidade para eles estarem diante daqueles membros que não confiavam, que não tinham fé em Jesus, mas eles aproveitariam esta oportunidade para pregar. E eles ouviriam, eles escutariam, e a decisão de crer ou não estava na mão deles. Conforme o relato mostra, o Sinédrio, quando questionou aqueles apóstolos, que eles evitaram mencionar a libertação miraculosa que aqueles apóstolos haviam tido. As autoridades não acreditavam na intervenção sobrenatural e eles evitavam se referir a ela. Essa atitude não nos surpreende porque eles já haviam tido essa atitude, eles já haviam se recusado a acreditar num milagre ainda maior, que tinha sido a ressurreição do próprio Jesus. Então, quando nós vemos aqui a interrogação que aqueles membros fizeram ali para os apóstolos, em momento algum eles perguntaram como eles tinham sido libertos, em momento algum eles questionaram sobre quem havia libertado eles, porque eles não queriam dar ibope para esse assunto, porque eles não acreditavam. Só que nós vemos aqui eles relembrando sobre o que eles haviam ordenado aos apóstolos. Os judeus haviam ordenado que o nome de Jesus nem fosse mencionado. Só que os apóstolos estavam fazendo exatamente isso lá no templo. E não apenas isso, porque os apóstolos eles estavam proclamando que Jesus estava vivo, mas não apenas isso. Eles estavam realizando obras extraordinárias que não poderiam ser negadas por ninguém.
Esse nome e as atividades ligadas a ele era o ponto de ataque dos saduceus, mas eles sabiam que era difícil ir contra aquilo, porque as obras que aqueles apóstolos estavam realizando eram muito maiores do que os argumentos deles. Aqueles próprios líderes, eles estavam testemunhando do êxito da missão dos apóstolos, quando eles afirmaram no versículo 28 o seguinte: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha o que aqueles homens falaram. Aqueles homens estavam dizendo que o evangelho que os apóstolos estavam pregando tinha enchido Jerusalém, tinha enchido a ponto de se espalhar por toda Jerusalém. Eles próprios estavam testemunhando do êxito da missão desses apóstolos. Então o relato bíblico diz que Pedro e os demais apóstolos, eles tomam a palavra. E eles começam a falar. E preste atenção no que eles falam após serem lembrados do que os próprios líderes religiosos haviam falado para eles não fazerem. Olha o que está escrito aqui no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas. Olha a riqueza desta declaração daqueles apóstolos. Aqueles apóstolos estavam declarando para os seus opositores que eles não tinham outra escolha a não ser obedecer a Deus, a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer consequência que viria a acontecer, porque era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens estavam deixando claro que era impossível servir a dois senhores e que eles estavam escolhendo ali, naquele momento, mais uma vez, obedecer a Deus. Não importa o que viesse a acontecer, não importa o que eles tivessem que passar. E sabe de uma coisa? Pesquisando um pouco sobre a vida de Martinho Lutero, nós vemos que ele também passou por uma situação semelhante àqueles apóstolos. Aqueles apóstolos estavam mais uma vez diante do Sinédrio. Em 1521, Martinho Lutero teve uma experiência similar a estes apóstolos. Ele havia escrito 95 teses que falava sobre aquilo que ele acreditava e que ia totalmente contrário às coisas que estavam sendo pregadas naquela época. Em 1521, Martinho Lutero participou de como se fosse uma assembleia, como se fosse ali a assembleia dos membros do Sinédrio, mas daquela época. E ele participou de uma assembleia que se chamava Dieta de Worms. E ele foi forçado e foi ameaçado nessa assembleia a se retratar de tudo aquilo que ele havia escrito. Mas, em vez dele se retratar, ele reforçou o que ele acreditava. E como consequência, posteriormente, ele foi condenado por heresia. E sabe o que Martinho Lutero declarou nessa assembleia? Ele declarou o seguinte: a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não sou capaz e nem estou disposto a me retratar, porque não é seguro nem correto agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Olha o que Martinho Lutero falou. Ele declarou que a consciência dele era cativa da palavra de Deus e que ele não era capaz e nem estava disposto a se retratar, porque aquilo não era seguro e nem era correto. E foi exatamente o que aqueles apóstolos fizeram. Eles não queriam se retratar e eles nem estavam dispostos a se retratar, porque aquilo ia contrário à consciência deles. Eles sabiam daquilo que Deus havia pedido para eles e eles preferiam morrer, assim como Martinho Lutero, eles preferiam morrer
ao deixar de pregar, em vez de deixar de pregar a palavra de Deus. Se eles tivessem, e eles tiveram essa escolha, ou vocês parem de pregar a palavra de Deus, ou vocês vivem. Eles preferiram morrer. E olha que exemplo. E o mesmo estava ocorrendo com aqueles apóstolos naquele momento. Só que eles não pararam por aí. O discurso dos apóstolos não pararam simplesmente em justificar e falar assim, olha, nós preferimos seguir a Deus do que a homens. Não, ele não parou por aí. O relato bíblico diz que aqueles apóstolos, que eles aproveitaram aquela oportunidade para falar ao coração daquelas autoridades. E que eles disseram que o Deus dos seus antepassados havia ressuscitado a Jesus, a quem eles haviam matado, mas que Deus havia exaltado como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E eles falaram que eles mesmos tinham sido testemunha de todas aquelas coisas. E afirmaram que Deus havia concedido ao Espírito Santo a todos aqueles que obedecem. Os apóstolos aqui, eles utilizaram a mesma lógica que utilizaram em todas as suas pregações. Eles levavam as pessoas, eles levaram aqueles líderes a perceber o pecado que eles haviam cometido. Eles levaram eles a perceber que eles eram participantes da morte de Jesus, mas eles deixaram claro que Jesus havia ressuscitado e que estava dando oportunidade para que todos se arrependessem dos seus pecados. Os apóstolos fizeram questão de deixar claro para aqueles líderes que por meio da morte vicária do Salvador, que o perdão estava disposto, que o perdão havia sido providenciado para que todos os pecados fossem perdoados. Só que para isso eles precisavam se arrepender. O arrependimento é um prelúdio necessário para o perdão. O perdão é um presente dado em conjunto pelo Pai e pelo Filho. Mas para que o perdão seja concedido, primeiro é necessário o arrependimento. Um Deus justo e reto não pode aceitar um pecador em sua presença a menos que pela fé este pecador reconheça que Jesus carregou seus pecados e que pela fé este pecador pede perdão e ao reconhecer que Jesus carregou os seus pecados, que ele aceite Jesus como seu salvador pessoal. E era essa oportunidade que aqueles apóstolos estavam dando àqueles líderes. Por meio da obra de Cristo como portador dos pecados, os arrependidos são remidos, são resgatados e podem comparecer justificados à vista do próprio Deus. Aqueles apóstolos afirmaram que eles próprios eram testemunhas de tudo isso, porque eles próprios foram perdoados dos seus pecados e que Jesus lhes havia concedido o Espírito Santo. Jesus lhes havia prometido que o Espírito Santo os guiaria por toda a verdade, e era isso que estava acontecendo na vida deles. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. O Espírito Santo estava fazendo os apóstolos se lembrarem de tudo que eles estavam, de tudo que eles haviam aprendido. E estava dando iluminação para que eles compreendessem com a sua experiência, para que eles compreendessem que Jesus havia vindo a este mundo para cumprir as profecias. O Espírito Santo também havia testemunhado de Cristo por meio do poder que os apóstolos haviam recebido desde o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste e deu testemunho anterior aos crentes sobre a ressurreição de Jesus. Deus aqui, por meio da libertação dos apóstolos, deu oportunidade a todos aqueles líderes que estavam ali reunidos de conhecer a verdade e para que eles decidissem se eles iriam crer ou se iriam continuar dando voz ao maligno. E o relato do versículo 33 diz o seguinte: eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mesmo todas as oportunidades tendo sido dadas, aqueles líderes decidiram não acreditar. Eles se enfureceram e queriam matar aqueles discípulos. Queridos, neste relato,
nós podemos ver explicitamente as misericórdias do Senhor. E nós podemos ver todas as chances que Ele dá, inclusive para aqueles que não confiam nele. Quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade de conhecer a verdade. Ninguém, porque Deus, assim como no passado, está dando oportunidade para todos nós hoje. Hoje, aqueles líderes religiosos haviam matado Jesus. E Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. A atitude daqueles líderes foi abominável diante de Deus, mas ainda assim Deus os amava e estava dando oportunidades para que eles compreendessem a verdade, para que eles se arrependessem, para eles serem perdoados de seus pecados e para eles terem a salvação. E isso é o que está sendo oferecido a você e a mim hoje. Que apesar de todas as expectativas que tenhamos criado em nossa mente, que independente das circunstâncias que viermos a passar, que nós escolhamos crer em Jesus, que essa seja a nossa escolha. E que aceitemos o seu chamado de partilhar o evangelho às outras pessoas, ainda que soframos perseguições. Porque quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos perceber que ainda que coisas ruins aconteçam na nossa vida, todas essas coisas serão utilizadas como oportunidades para levar a salvação às pessoas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez fomos alimentados pela Tua palavra. Senhor, no estudo de hoje nós vimos aqueles apóstolos, mesmo depois de serem açoitados, mesmo depois de serem presos na realidade, que eles, depois de serem libertos, que eles voltaram a pregar o evangelho sob a sua ordem, Senhor. E que depois, quando eles foram trazidos novamente ali diante do Sinédrio, que eles aproveitaram aquela oportunidade para falar ao coração daquelas pessoas. Senhor, eles não cultivaram mágoa, eles não cultivaram ódio daqueles líderes, mas eles aproveitaram, Senhor, aquela oportunidade para pregar a verdade e para dar oportunidade àquelas pessoas para aceitar o Teu evangelho. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que nós desperdiçamos as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos perdoe, Senhor. Senhor, às vezes quando nós passamos por coisas difíceis, nós nos centramos tanto em nós, em vez de aproveitarmos essas oportunidades para testemunhar do Teu amor para essas pessoas, às vezes a gente amaldiçoa essas pessoas, às vezes a gente cultiva ódio por essas pessoas, às vezes a gente quer que essas pessoas, Senhor, pereçam, que essas pessoas colham as consequências das atitudes delas, mas aqui hoje, Senhor, com esses apóstolos, nós aprendemos que o Senhor, apesar de não gostar, apesar de abominar o pecado, o Senhor ama o pecador, Pai, e nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar os pecadores com Teu amor. Nos ajude a amar essas pessoas a ponto, Senhor, de mesmo que estejamos sofrendo, mesmo que estejamos sendo ameaçados, que nós aproveitemos todas essas oportunidades para levar essas pessoas a compreender o Seu amor por elas também, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas nós te imploramos, Senhor, que o Senhor continue. Derrame o Seu Espírito Santo sobre cada um de nós, Pai. É isso que nós te imploramos. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer começar essa semana com vocês. E amanhã nós continuaremos nos enchendo da palavra de Deus para aumentar a nossa fé, para sermos cheios do Espírito Santo. E amanhã nós vamos estudar sobre o parecer de Gamaliel. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana. Eu vou continuar com o pessoal aqui do Google Meet agora, mas vou encerrar com vocês aqui. Mas amanhã eu aguardo vocês às 5 da manhã. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.